Fala galera, beleza? Tô aqui hoje para gravar um vídeo aí para vocês falando sobre a situação atual aí da Uber aqui em Portugal. Há mais ou menos um mês, né, o governo pegou pesado aí em cima das empresas de entrega, né, de comida, questionando eles sobre a porcentagem que eles cobram dos estabelecimentos para poder prestar o serviço, né? Acontece que tanto a Uber quanto a Glovo, né? Essas empresas elas têm uma taxa de serviço sobre os restaurantes que vão dos 10% até os 35%, né? E aí acontece o seguinte, que o governo chegou junto, virou e falou, ó, vocês vão ter que baixar essa taxa, porque o setor já está fragilizado por conta da pandemia, né? Os restaurantes não estão podendo abrir ao público, né? E, e aí meio que seria injusto essa cobrança de 35% de taxa sobre o produto que o cliente compra, né? Então você imagina o seguinte, né? Se um estabelecimento vende uma pizza aí a 10 euros, só de taxa a Uber já fica com 35% desse valor, né? Então aí você já leva em conta que além dessa taxa de 35% que o restaurante tem que pagar para a Uber, você tem que levar em consideração que daquele valor que sobra, né, para o restaurante, ele ainda tem que tirar o gasto que ele teve com a produção daquela refeição, né? E os encargos, né? De, de impostos e etc. Acontece que a Uber, ela, desde o início, ela já deixou clara a posição dela, que ela não ia baixar, ela ia continuar operando com essa taxa, ou seja, ela está nitidamente, né, e explicitamente desrespeitando, entendeu, uma posição do governo quanto a essa taxa que de certa forma passa a ser abusiva nessa atual situação que a gente vive, porém, né, é o que eu falei, a Uber desde o início deixou claro, não vamos baixar, né? Então, assim, desrespeitou uma posição do governo em relação a isso. E ela corre um sério risco de ser obrigada a parar, né, com as atividades se ela infringir o que o governo manda, né? Acontece o seguinte, o que a Uber fez nesse um mês para cá, né? Então vamos deixar claro, isso está acontecendo de um mês para cá. Primeiro, 2 anos atrás, aqui em Portugal, a Uber estava iniciando as atividades no país, ou seja, é muito a Uber Eats, o conceito é muito recente ainda, né, em Portugal. Tanto que as pessoas estão se adaptando a essa realidade que já acontece no mundo inteiro. Então, 2 anos atrás, para você fazer parte, né, da Uber Eats, para você fazer entrega, você tinha que entrar numa fila de espera, né? Até que se abrissem novas vagas, aí você era chamado para participar de uma reunião na Uber, né? Onde você ia entender como que funcionava a aplicação, como que
Como funciona, como era o funcionamento disso? Era um treinamento, né? Você participava desse treinamento. Posterior a isso, você recebia um e-mail, né, com a ativação da sua conta, e aí você estava livre para continuar, para continuar não, estava livre para iniciar o teu trabalho. Tanto que, né, há 2 anos atrás, ou seja, nessa época, do meio-dia até as 3 horas da tarde, era difícil quem não fizesse por volta de 40, 50 euros só nesse período. Ou seja, fora o período da noite, que é o período que tem mais procura. Então, assim, eram poucos que trabalhavam do meio-dia até 3 horas da tarde e depois das 7 horas da noite até 11 horas da noite, meia-noite, que não conseguisse fazer mais do que 100 euros por dia. Aí você deve estar pensando, puta, é dinheiro pra caramba. É, realmente. Né? É uma realidade que eu não vejo mais na Uber e uma realidade que eu não vejo mais em aplicação de delivery nenhuma. Né? Aí o que acontece? A Uber foi relaxando nessa questão, né? Com a pandemia começou a ter muita procura, tal. Então a primeira atitude da Uber foi fazer o seguinte: quem tinha conta como Uber carro passou a poder também fazer entregas na Uber Eats, pois naquela circunstância a Uber não estava podendo trabalhar, então quem normalmente fazia as corridas de carro ficaram sem trabalhar. Então, assim, nada mais justo, né, que eles também utilizassem da aplicação deles para fazer essas entregas através da Uber Eats. Até aí tudo bem. Logo na sequência, o que aconteceu? O governo foi afrouxando a questão das proibições, tal, e aí com uma série de medidas os carros voltaram a poder trabalhar, né, como Uber carro. No entanto, eles continuaram com a possibilidade de trabalhar tanto no Uber carro quanto na Uber Eats, né? Então, assim, o que fez com que o número de pessoas trabalhando para Uber Eats crescesse de forma absurda, né? Então, assim, por conta disso, o que aconteceu? Você tem mais gente na rua, você recebe muito menos pedidos do que você normalmente recebia, né? E aí acontece o quê? A Uber começa do nada, parece que perder a mão do negócio dela, e onde você tinha uma fila de espera há 2 anos atrás, hoje você tem propaganda da Uber Eats dentro da aplicação de cliente, chamando, sabe, praticamente convidando a pessoa a fazer entregas junto com a Uber. Então todo mundo começou a fazer Uber Eats, até quem supostamente não precisa. Ah, mas pô, Pere, você tá falando que a pessoa não precisa, você não sabe? Bom, então assim, eu vou dar um exemplo. Você acha realmente que uma pessoa que tem, por exemplo, uma BMW i8, ela precisa fazer entrega para Uber Eats com uma BMW i8? Se você não sabe qual é a BMW i8, coloca aí
no Google que você vai saber de que carro que eu estou falando. Você acha que alguém que tem um Porsche conversível precisa fazer entrega para Uber Eats? Então, assim, são só alguns exemplos que eu estou dando, tá? Só alguns exemplos. É diferente de quem trabalhava como TVDE, que é o Uber de carro. A pessoa está fazendo entrega porque a demanda caiu, o turismo praticamente foi a zero. Então, assim, beleza. Agora, sabe, você se depara com gente na rua que não tem um mínimo de noção do que está fazendo, né? E com isso, com o aumento dessa concorrência, as pessoas estão ganhando cada vez menos, né? Ah, mas pô, há pouco tempo atrás você falou que tipo dava muito dinheiro, né? Que tava bem e tal. É assim, vamos deixar uma coisa clara. Dava muito dinheiro há 2 anos atrás. Dava dinheiro há 2 meses, 1 mês e meio atrás. Dava dinheiro, muito dinheiro dava lá atrás, né? Mas estava dando dinheiro. Aí, com o governo pressionando a Uber, o que a Uber fez? A Uber, por conta própria, começou parece que, prejudicar todo mundo para poder justificar para o governo o porquê que ela não pode baixar as taxas dela. Então, assim, para você que não sabe como que as coisas funcionam, eu vou falar para você. Então, assim, do que a Uber ganha, tá? A Uber ganha do restaurante de 10 a 30 ou 35% sobre o valor do produto que eles vendem, tá? Então assim, a Uber já leva 35% do restaurante. Aí você tem os entregadores. O entregador recebe lá dependendo de uma corrida mais baixa até uma corrida mais longa, ele pode ganhar de 2 euros por entrega até 5, 6, às vezes 10 euros, né? Hoje está difícil chegar nesse nível, né? Mas assim, além dos 30% que a Uber leva do restaurante, a Uber leva da nossa taxa de entrega 25%. Ou seja, se você ganhou 2 euros numa entrega, 25% desse valor é da Uber. Aí você fala assim, tá, beleza. Só que tem um porém. Quando chega a hora do entregador prestar contas com a Finanças aqui em Portugal, ele vai pagar 23% de IVA sobre uma nota cheia e não sobre aquilo que ele recebeu. Então, assim, se o valor da corrida na nota cheia é de 2, eu vou pagar o imposto de 23% sobre os 2. Só que na verdade eu não estou recebendo os 2. Na verdade eu estou recebendo esses 2 menos 25% da Uber. Então, assim, as coisas as injustiças já começam aí. Aí você fala, tá, beleza. Então, assim, o restaurante, além da Uber levar os 35% deles, eles também têm que pagar os impostos da mesma forma. O entregador, a mesma coisa, né? A Uber leva os 25% e a gente tem que pagar os 23% sobre o valor cheio da entrega. Aí eu te pergunto, você sabe quanto que a Uber paga de imposto para o governo de Portugal? Se você não sabe, eu vou falar para você. A Uber não paga imposto algum em Portugal. Ah, tá duvidando do que eu falo? Então eu vou falar para você aonde que eu peguei essa informação. Basta você entrar no aplicativo da Uber. Aqui, ó, vou tentar mostrar. Você entrou no aplicativo aqui,
Você vai em conta e você tem informações fiscais, tá? Talvez tenha até mais outras informações aqui, mas foi fuçando que eu encontrei isso, né? Ou seja, a Uber não paga imposto em Portugal, porque a empresa dela é constituída na Holanda. E é o seguinte, não paga imposto em Portugal e eles alegam que é para não existir dupla tributação. Tá, beleza. Então, assim, eles estão sendo tributados na Holanda, então eles não podem ser tributados aqui. Tá bom. Agora vai ver quanto que eles pagam de imposto na Holanda. Se eu falar para você que não paga também, e aí, como que fica? Ou seja, é uma empresa que só ganha. Quando o governo decide fazer algo para que os restaurantes continuem, sabe, de pé diante dessa pandemia, o que a Uber faz? A Uber começa a boicotar entregador, a Uber começa a boicotar restaurante, passa a não dar a visibilidade que sempre deu para esses restaurantes dentro do aplicativo. Ou seja, às vezes você quer pedir uma pizza de uma determinada pizzaria, você não acha de jeito nenhum ela na lista. Ou seja, consequentemente, essa pizzaria só vai vender se a Uber quiser. Então, assim, a Uber ela enfraqueceu toda essa logística envolvendo a Uber Eats para poder falar para o governo: ó, tá vendo? Se eu não cobrar os 35%, olha o que acontece. E ainda tiveram a cara de pau, entendeu? De em uma matéria falarem que eles não podem baixar, senão eles não têm como ajudar os entregadores. Ajudar no quê? Os caras levam 25% do que a gente ganha. Levam 25% do que a gente ganha. A Uber nunca na vida ajudou o entregador. A Uber não ajuda, muito pelo contrário. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, a quantidade, ó, de reclamação, ó, minha para Uber, só de corrida que não foi paga, porque simplesmente eles decidem que você não fez aquilo e eles não querem te pagar. Você fala, pô, mas espera aí, mas eu fiz. Ah, não, eu tô verificando aqui, você não fez, é isso aí, tá conversado, ponto final. Aí, o que acontece? Eu comecei a reclamar de cada quilômetro que não me era devidamente pago. O que aconteceu? Simplesmente a Uber começou, assim, a me boicotar descaradamente, a ponto de eu ficar praticamente um dia inteiro logado na conta e não cair nenhum chamado para mim. Aí você fala, pô, estranho, né? Aí eu vou lá, né? Mando uma reclamação para Uber sobre esse assunto. E a resposta deles é uma coisa assim inacreditável, inacreditável. Eu vou até falar para vocês aqui, ó, né? Eu informei eles, né, que eu estava ficando por horas online, sem receber chamadas, que eu já tinha mudado de zona de entrega, né? Fiquei por horas na frente de McDonald's, que, cara, é impossível você ficar na frente do McDonald's e não pegar um pedido durante 3, 4 horas, né? E aí perguntei, falei, pô, sabe, o que está acontecendo com a minha conta aí? Porque depois que eu comecei a reclamar, tipo, parou, né? Não recebo mais pedido. Aí eles me respondem o seguinte: ó, parece que documentos estão em falta na sua conta, né? E, tipo assim, eles entraram num assunto que não tinha nada a ver com a minha pergunta, me deram um passo a passo aqui de que, tipo, tinha coisa errada, etc e tal.
E aí, beleza. Acontece o seguinte, eles estão pedindo para eu fazer uma atualização da carta verde, que é a carta do seguro, né? Aqui em Portugal. Porém, isso está vigente até dia 2/3/2021. Ou seja, eu não estou com documento em falta. Essa data é vigente. Mas aí tudo bem, eu tenho que renovar o meu seguro. Então o que eu já fiz? Né? Eu já de antemão, até antes disso aqui, fui lá e antecipei o pagamento da renovação do meu seguro, da minha carta verde. Né? Eu falei, beleza, então. Então, tipo, já que eles estão alegando que, sabe, ela tá com um documento em falta e a desculpa é essa para eu não estar pegando pedido, tá bom. Fui lá e anexei a nova carta verde, que tem vigência do dia 2/3/2021 para mais 6 meses à frente, né? O que a Uber fez? Fez isso, ó. Tem que mostrar, né? Simplesmente ela fez isso, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, seu documento está quase a expirar. Depois, documento foi rejeitado, documento foi rejeitado. Por que meu documento foi rejeitado? Porque a data do meu documento, ela é futura. Ou seja, a vigência, ela tem uma vigência do dia 2/3 para 6 meses para frente. Sendo que a minha outra carta verde, o meu outro seguro, a vigência dele é de quando? A vigência dele é até o dia 2/3. Ou seja, eles não aceitam a minha carta verde, que está válida. Aí eu vou lá, mostro que eu atualizei o meu seguro, que eu renovei o meu seguro. O que os caras fazem? Eles não aceitam porque não está na data. Então, assim, a Uber virou uma palhaçada, entendeu? Uma palhaçada que não tem tamanho. Isso é só uma das coisas que aconteceram comigo. Vou dar um outro exemplo. Uma outra solicitação minha. Ó, eu tenho uma solicitação aqui feita desde agosto. Final de agosto. Ou setembro, desculpa, não tô me recordando. Mas acho que na verdade, setembro, por aí. Eu enviei uma mensagem para eles pedindo explicação do seguinte: por que no mês de setembro, né, no mês de agosto, final de agosto, início de setembro, por que houve faturação de acho que 5 ou 6 entregas que eu fiz, e isso está constando no meu histórico de trabalho, né? Aí você vai falar assim, pô, mas tá reclamando disso? Então, galera, só que é o seguinte, desde setembro eu tô cobrando uma explicação e a Uber não consegue me dar uma explicação. A única coisa que eles sabem colocar é que eu tenho que aguardar, que eu tenho que aguardar e que eu tenho que aguardar, né? Mas por que eu tenho que aguardar? Eu vou explicar para vocês. Porque em agosto e setembro eu não estava em Portugal, cara. Eu estava no Brasil. Ou seja, eles têm que me explicar como que eles faturaram 5 notas no meu nome enquanto eu não estava em Portugal. E eles não conseguem me dar essa resposta. Eles não conseguem me dar essa resposta. Ah, mas por que você está enchendo o saco? Cara, eu estou enchendo o saco porque é o seguinte. Setembro, essa faturação foi feita em setembro. Quando eu tive que prestar contas com o governo,
pagando o IVA, eu tive que pagar o IVA sobre esses valores. E eu não recebi esse dinheiro. Ou seja, a Uber não me paga e não me explica o que aconteceu. Agora eu acho o seguinte, primeiro fato, eu não estava no país. Como é possível eu não estar no país e ter feito 5 corridas ou 6 corridas para Uber Eats? Não, primeiro, eles não conseguem explicar isso. Segundo, se isso veio para minha conta e eu tive que pagar imposto sobre esse serviço que eu não efetuei, porém financeiramente falando, né? Eu tive que pagar o imposto. Então eu tenho que receber esse valor. Você entendeu? Isso é outra coisa. Tipo assim, eles não conseguem me pagar aquilo que eles faturaram no meu nome e que nunca me pagaram, né? Então, só mais um detalhe da bagunça que a Uber tá virando, tá? Bagunça que tá virando. Ah, uma outra. Fui fazer uma entrega para Uber Eats. Fui no restaurante, retirei o pedido, fui até o cliente. Cheguei no cliente, fui olhar o endereço do cliente. Cheguei lá na frente do lugar, era um hotel. Tá lá um número lá na parede. E nas observações não tinha número do quarto, não tinha absolutamente nada, a não ser que a pessoa iria retirar o pedido comigo na calçada, na frente do hotel. Até aí, tudo bem. Cheguei lá, fui através do chat que a gente tem com o cliente, avisei o cliente que eu cheguei. O cliente foi, visualizou a mensagem. Fui lá e escrevi que eu estava à porta aguardando e tal. O cliente visualizou e não deu a mínima. Porém, não tinha ninguém na recepção do hotel. Ou seja, não tinha como eu chegar numa recepção que não tem um atendente e perguntasse por uma pessoa que, tipo, eu só sei o primeiro nome. Mas tudo bem. Fiquei lá na frente uns 10 minutos tentando falar com o cliente. Aí o que eu fiz? Vou ligar para o cliente. Comecei a ligar para o cliente. Sem mentira, eu acho que eu liguei umas 15 vezes para o cliente. 15. Isso estava registrado no meu telemóvel. 15 tentativas. Aí o que acontece? A aplicação te dá a possibilidade de iniciar um cronômetro onde você vai ficar 10 minutos esperando o cliente. Ou seja, eu já estava lá 10 minutos. Aí fiquei esperando mais 10 minutos. Aí o que aconteceu? Finalizou o cronômetro, zerou o cronômetro. E aí a Uber me mandou a seguinte mensagem na aplicação. Não conseguiu encontrar o cliente e tal, não sei o que. Não consegui. Aí a Uber fez o seguinte, se você levar esse produto de volta para o restaurante, nós vamos lhe pagar um valor extra pela devolução. Beleza, eu ia voltar para aquela área, né, que é a área que eu costumo ficar. Fui lá, iniciei a corrida da devolução do produto. Cheguei no restaurante, entreguei os produtos para o gerente, mostrei para ele, falei, a pessoa não apareceu, tal, e a Uber me mandou devolver. Fui lá, devolvi para ele, finalizei a entrega na frente dele, do gerente, e ok, o valor caiu lá na minha aplicação, porém com o valor só da ida até o cliente, né? A Uber não pagou nenhum centavo além daquilo, mesmo tendo mandado a mensagem. E aí o que aconteceu? Algumas horas depois, eu vi que o valor de trabalho, o valor que eu tinha ganho naquele período,
estava mais baixo do que o valor que eu já tinha visualizado. Quando eu fui ver, eles cancelaram esse meu trabalho. Aí eu cheguei para Uber e falei, meu, e aí? Vocês simplesmente foram lá, tiraram o valor por qual motivo? Ah, porque o senhor não fez a entrega. Falei, meu, eu vou entregar um negócio aonde se o cliente não aparece? Não, mas o senhor não seguiu os passos corretamente. Ou seja, meu, é impressionante porque você vira e você fala, não, eu fiz tudo certo da forma que estava escrito na aplicação. E os caras têm a cara de pau de chegar para você e falar, não, você não fez. Então, assim, galera, para não ficar um vídeo só de reclamação, né? Que, aliás, esse vídeo é só de reclamação mesmo, porque eu não tenho nada de bom para falar da Uber ultimamente, né? Aí vai vir os mimimi da vida aí falar, nossa, mas outro dia você estava falando que ganhava não sei quanto por dia, tá? Então, assim, eu não retiro o que eu disse. E eu volto a dizer, mesmo diante de toda essa situação, não tem como você, se você trabalhar na hora do almoço e na janta, dificilmente você não vai fazer 40 euros por dia. E teve gente idiota, entendeu? No meu vídeo, que veio falar que isso era impossível. Eu virei e falei assim, amigo, tem gente que trabalha das 10 da manhã até 1 hora da manhã todo dia e eles não ganham menos do que 100 euros por dia. Ou seja, você tem que ficar dando explicação para quem não sabe de porcaria nenhuma, né? Ah, mas pô, você ganha 40 euros por dia e tá reclamando? Tô reclamando. Tô reclamando porque eu já vivi outra realidade na Uber e eu sei qual é a atual realidade da Uber, principalmente com essa questão do governo agora e de um mês para cá o que virou a Uber? A Uber virou uma bagunça. A Uber virou uma bagunça. Então, assim, para você ter uma ideia, tem gente fazendo conta na Uber para dar rolê de final de semana na rua, entendeu? O pessoal pega um carro, enfia 5 pessoas dentro e tem a coragem de falar que está trabalhando, entendeu? Só que se eu sou a polícia que paro um carro com 5 pessoas dentro, sendo que a aplicação da Uber ela tem a cara aqui, ó, ela tem a cara de quem está trabalhando. Então, assim, falta também na fiscalização, entendeu? Ah, tem 5 aqui, então os 5 vão tomar multa, entendeu? Porque ninguém tem que sair em 5 para fazer entrega, cara. Entendeu? Se é uma pessoa que está trabalhando, essa uma pessoa tem que sair para trabalhar. Entendeu? Então, assim, vira uma palhaçada, cara. Vira uma palhaçada. Sabe? Você vê umas putas de umas aglomeração. E é só de sexta, sábado e domingo. Entendeu? Chega na segunda-feira, você não vê nenhum desse pessoal aí na rua ralando, trabalhando. Porque precisa trabalhar todo santo dia. Não, só para dar rolezinho de final de semana. Entendeu? Para fazer aglomeração em tudo que é canto. Ah, então. Então é isso, galera. Fiz esse vídeo aí só para meter a boca na Uber mesmo. Entendeu? Eu sei que eu sou só mais um. Entendeu? Meu canal não tem relevância nenhuma. Porém, né? Para você aí que tá pensando em fazer Uber, já te dou um conselho, cara. Cai fora. Cai fora. Tá? Porque a realidade é outra. Eu não estou dizendo para você não fazer, mas assim, ó, procura a Glovo, por exemplo, entendeu? Porque a Uber, eu não sei até quando ela sobrevive em Portugal, não. Entendeu? Com essa política deles de enganar todo mundo, de tratar os outros que nem capacho, não vão muito longe, não.
Beleza, galera? Desculpa o desabafo aí. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Um abraço para todo mundo aí. Falou, tchau.